O Ministério da Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde. É uma idiotice, né? O Ministério da Saúde adverte: não beba antes de dirigir. Aliás, não beba nunca. O Ministério da Saúde adverte... Presta atenção nisso! O Ministério da Saúde adverte... Até eu me assustei agora, cara. O Ministério da Saúde adverte: presta atenção nessa aula. Por que presta atenção nessa aula? Porque essa aula é muito importante. E se ela é muito importante, eu vou dar o pause pra você copiar esse gráfico lindo, maravilhoso do seu caderno, pra gente poder completar ele juntinhos, nós dois, pegando a mãozinha e entendendo ponto a ponto. Portanto, vou dar um pause agora de 1 minuto e meio, 1 minuto mais ou menos, e você copia no seu caderno. Vai lá, 1, 2, 3 e... Beleza! Pause dado, né? Pause dado, beleza. Pause dado. Mas enfim, pause dado. Ah, não copiou ainda? Pausa agora você e copia. Porque eu vou começar a explicar esse troço e ele é muito importante, cara. É aqui que você decola. É aqui que a gente decola. É aqui que o nosso curso faz diferença. Vamos lá? Vamos entender? Você vai entender comigo com os exemplos que eu vou passar aqui exatamente o que são cada ponto que eu vou completar com você. Eu vou até tirar daqui. Eu vou deixar aqui bonitinho o gráfico lindinho pra você, tá? Então assim, professor, mas eu não sei nem o que se trata isso. Presta atenção. Esse gráfico, ele traz temperaturas, veja, de menos 30 até 100 positivo, passando pelo zero, ó, zero. E aqui, pessoal, mostra que com o passar do tempo, a substância vai sendo aquecida. A substância vai sendo aquecida, vai recebendo uma certa quantidade de energia, uma certa quantidade de calor. Professor, eu não sou muito ainda prático com gráficos, eu tenho um pouquinho de dificuldade. Não tem problema. Eu vou te ensinar, o professor Joe vai te ensinar, a prof. Joy vai te ensinar, todo mundo vai te ensinar, você vai sair daqui 100%. Já falei, ó, foi. O que se trata esse gráfico? É a curva de aquecimento da água. Pessoal, aqui representa, veja, se eu pegar exatamente esse ponto, ó, vou dar um exemplo para você. Exatamente naquele pontinho ali. O que significa isso? Significa que a água está numa temperatura de negativo 30, veja, temperatura em graus Celsius, negativo 30, e ela está no início do aquecimento, ó, recém vai começar a receber um pouquinho de energia, um pouquinho de calor, tá? Beleza, professor. E se eu pegar, professor, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui? Bom, esse ponto ali significa que a água agora não está a menos 30, que agora a água está a menos 20 graus. Ó, menos 20 graus, menos 20 graus. Tá, professor, menos 20 graus. É, ela recebeu um pouquinho de calor, veja, ó. Ela já está aqui, ó. Ela já está mais ou menos aqui. Ela recebeu um pouquinho de calor e já está a menos 20 graus. Antes ela estava a menos 30, quer dizer, de menos 30 para menos 20, ela esquentou um pouquinho, concordam? Tá bom, beleza. Professor, mas água a menos 20 graus? Água a menos 20 graus para mim, ela é gelo, né, professor? Claro que é! Nós estamos falando a pressão de 1 atm, a pressão de uma atmosfera. Nós já vamos entender pressão de uma atmosfera, já repeti ela aqui em cima, pressão de 1 atm, uma atmosfera. O que acontece na pressão de 1 atm, uma atmosfera? Significa que a água congela a zero e a água ferve a 100 graus. Lembra da aula passada? A água congela a 0 graus e ferve quando atingir 100 graus Celsius, tá? Então, se eu pegar esse gráfico com temperatura de menos 20, a água, ela é gelo, professor? Sim. Agora, vamos esquentar um pouquinho mais a água, vamos dar um pouquinho mais de energia para ela. E se eu pegar a água exatamente nesse ponto? Ó, nesse ponto, ela tem temperatura de menos 10. O que você acha? Ainda é gelo, sim ou não? Claro, porque o gelo só derrete quando chegar a 0 graus. Tá, ele começa a derreter como chegar a 0 graus. Professor, eu não consigo imaginar esse gelo tão gelado assim. Pensa num gelo que não começou a derreter ainda. Quer um exemplo? Sabe quando você abre um picolé? Que ele tá muito, mas muito gelado, que ele chega a estar branquinho por fora, chega a estar sequinho por fora, você não vê ele molhadinho, você vê ele sequinho por fora. Temperatura abaixo de 0. Porque se tivesse a 0, se aquele picolé tivesse com temperatura pelo menos 0, ele estaria começando a
derreter. Concorda que o sólido, gelo, quando chegar a 0 graus, ele começa a passar para líquido? Lembra da fusão? A fusão da água ocorre a 0 graus. Então, imagina um pedacinho de gelo, você pega lá na forminha de gelo, um gelo, tipo, tá sequinho, aquele gelinho que chega a colar o dedo, já viu? Gelinho seco por fora, assim, um gelinho que chega a tá seco por fora, tá branquinho por fora. Ele tá com temperaturas negativas. Fica olhando para aquele gelinho, fica olhando para aquele picolé. Ó, aquele picolé, imagina um picolé que você tenha tirado a menos 10 graus. Ele tá lá sequinho, você olha pra ele, não tá molhado. Você vê, fica olhando ele, ele vai esquentando, né? Ele tá no tempo, agora ele saiu do freezer, ele tá no tempo. Ele vai esquentando, ele vai esquentando, ele vai esquentando, ele vai esquentando. Aqui imagina que ele já esteja a menos 1 grau. Menos 1, não chegou a 0 ainda. Menos 1, 0 daqui. Menos 1, ele ainda tá sequinho. A hora que esse picolé, a hora que esse sólido, a hora que esse gelo chegar a 0 graus, pessoal, olha só. Olha aqui. A hora que ele chegar aqui. Aqui que temperatura é? 0. A hora que ele chegar em 0 graus, olha aqui, ó. 0 graus, ele começa a ficar molhadinho por fora. Por quê? Por que aquele gelinho, ou aquele picolézinho, que antes era branquinho, tava muito gelado, começou a ficar molhadinho por fora? Porque ele começou a fundir, ele começou a derreter. Então, olha que interessante a curva d'água. Ó, eu vou anotar aqui pra você. Enquanto está com temperaturas negativas, pessoal, temperatura negativa, temperatura negativa, temperatura negativa, 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 aqui nós temos a fase sólida. É só gelo. É só gelo. Né? Só sólido. Quando chegou o gelo, sólido, gelo, a 0 graus, ele começou a derreter. O que acontece em 0 graus? Ele derrete tudo na hora? Não, ele começa a derreter, sim? Chegou a 0 graus, o que vai acontecer aqui? Vai ter o gelo que está agora derretendo. Olha aqui, ó, sólido mais líquido. Por quê? Ele está a 0 graus. O gelo, a água, até chegar a 0 graus, era só sólida. Quando chegou a 0 graus, a água, o gelo, começou a derreter. O gelo começou a derreter. Começou a aparecer agora o líquido, água derretida, o gelo derretido, mais o gelo. Imagina esse gelo dentro de um copinho. Copinho. Esse gelo, enquanto ele está dentro do copo, geladão, menos 30, menos 20, menos 10, ele está só gelo. Quando chegar a 0 graus, continua tendo gelo e começa a aparecer agora a parte do gelo que está derretendo. A parte líquida do gelo. Enquanto estiver a 0 graus, ó, todos esses pontos que eu tô pegando aqui, ele ainda está a 0 graus. Ó a temperatura onde que tá aqui, ó, 0. Tranquilo? Vamos ter sólido mais líquido. Vai chegar uma hora que todo o gelo vai derreter. Todo o gelo vai derreter. A hora que o gelo sumir e que tudo virar água, continua dando aquecimento, continua dando energia, olha só. Agora essa água começa a aumentar a temperatura. 10 graus, ó. 10 graus, 20 graus, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. O que nós temos aqui, pessoal? Água acima de 0 graus, se estiver água acima de 0 graus, não é gelo. Se tiver água acima de 0 graus, ela está na forma líquida. Olha que fácil que é esse gráfico. Líquida. Vamos recapitular só pra gente ver que a gente entendeu? Antes de chegar a 0 graus, 0 graus tá aqui, ó, meu dedo, ó, 0 graus. Tudo era só gelo, ou seja, sólido, coloca assim. Quando chegar a 0 graus, exatamente a 0, olha aqui meu dedo, ó, exatamente a 0, começa a derreter. Vai ter o gelo, que é sólido, mais a parte do gelo que derreteu, que é líquido, beleza? Quando tudo derreter, começa a esquentar. Passa para 1 grau, 2, 3, 4 e assim vai. Quando tiver acima de 0 graus, ó, aqui é 0, aqui é 0 graus, ó, aqui é 0. Quando subir, ó, passar de 0 graus, agora tudo derreteu, tudo virou líquido. Quer dizer que essa curva aqui, essa parte da curva, essa parte do gráfico, é a parte que representa a água no estado líquido. Beleza. 90 graus, quando chegar a 90 graus aqui, ó, 90, ó, 90, ó, 90, 91, 92, 93, quando chegar a 99, quando chegar a 100 graus, olha só, quando chegar a água, que era líquida, a 100 graus, o que começa a acontecer a 100 graus? Hã? O que começa? A água entra em ebulição, professor. A água ferve a 100 graus. A água ferve a 100 graus. Então a água começa a ferver. Pensa a água fervendo. Água líquida e vapor aparecendo, porque ela está fervendo. Então nesse momento, pessoal, a água que era líquida começa a aparecer também vapor. Líquido mais vapor. Enquanto, olha só, enquanto estiver 100 graus, ó, todos esses pontos que eu tô anotando, ó, veja, bate no 100 graus aqui, ó, bate no 100 graus. Enquanto tiver água 100 graus, o que tá acontecendo? A água tem estado líquido mais estado vapor, que é a parte da água que não virou vapor ainda e a parte da água que já ferveu virou vapor. Quando tudo virar vapor, continua o aquecimento, aí as temperaturas vão aumentando. Quando tudo virar vapor, essa parte do gráfico mostra que aqui nós temos vapor.
vapor, líquido com vapor, líquida, sólido com líquido, sólido. Então, olha que interessante você saber. Recapitulando bem rápido agora. Enquanto a temperatura ainda não bateu a zero, olha só temos gelo, só temos sólido. Quando chegar a zero, começa a derreter o gelo. Vamos ter sólido mais o líquido, que é um sistema que vai ter sólido mais líquido, um sistema heterogêneo. A gente vai explicar o que é essa palavra, né? Depois, quando tudo virar líquido, nós temos todo esse espaço aqui sendo líquido. Entre 0 e 100 graus, a água é líquida. E quando chegar a 100, a água começa a entrar em ebulição. Vamos ter a água líquida, que está ebulindo, que está fervendo, mais o vapor. E depois que o vapor, tudo virar vapor, aumenta de 100 graus, passa de 100 graus o vapor, aí o vapor se perde em temperatura, pode subir 101, 102, 103, 110 e tudo mais, tudo virou vapor. Este é o gráfico, a curva de aquecimento da água. O que falta a gente chamar atenção agora, bem importante mesmo, e você vai anotar mesmo no seu caderno com todos os R's que se podem imaginar, é o seguinte. Você percebeu que quando o gelo, olha aqui, o sólido, começa a derreter, você percebeu que a temperatura não sai de zero? Você percebeu que a temperatura fica fixada aqui no zero? Pessoal, enquanto estiver acontecendo a fusão, vou anotar com outra cor para você, bem bonitinho. Enquanto acontecer a fusão, a água, gelo e líquido, ela não sai da temperatura de 0 graus Celsius. Fica paradinha. Enquanto tiver gelo derretendo, a água e o gelo estão a 0 graus. Professor, quer dizer que quando o gelo começa a derreter, ele para no zero e não muda de temperatura? Não muda. E se eu colocar foguinho embaixo? Não muda. O gelo e a água, enquanto estiverem mudando de gelo para água, ou, ao contrário, também é verdadeiro, tá? Se estivesse voltando, a água estivesse congelando, enquanto tiver água líquida e água sólida, água e gelo, a temperatura fica parada no 0 graus. É muito interessante, gente, é muito top isso aqui. Anota, então, que enquanto acontecer a fusão, ou, se for o sentido inverso, solidificação, a temperatura não sai de zero, a temperatura é constante. Como estamos falando da água, é 0 graus Celsius. Como nós estamos falando da água, é constante. Como que é, professor? Como é que eu copio isso? Vou colocar aqui no ladinho para você, daqui a pouquinho aqui na frente. Vamos lá. A água, enquanto muda de fase, sólido para líquido ou líquido para sólido, ela não altera a temperatura. A temperatura é constante. E que temperatura é essa? 0 graus. A mesma coisa acontece aqui, pessoal, ó. Quando a água líquida começa a ferver. Começou a ferver? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. 100 graus. Não sai de 100 graus. Não sai de 100 graus. Começou a ferver, pode colocar o termômetro. Pode aumentar o fogo, se você quiser. A água começou a ferver, você pode colocar maçarico de solda embaixo, pode colocar lenha embaixo, a água vai pular, mas não sai de 100 graus Celsius. Enquanto ela não ferver, evaporar totalmente, ebulir totalmente, enquanto toda a água não virar vapor, ela não sai de 100 graus. Sério, professor? Eu posso até aumentar o fogo, que a hora que a água estiver fervendo, não vai adiantar aumentar o fogo, ela vai ficar parada em 100, vai ficar parada em 100 graus. Olha só, enquanto estiver acontecendo uma mudança de fase, por exemplo, aqui é a vaporização, e o contrário também. Vamos colocar aqui condensação. Enquanto estiver mudando de fase, pessoal, a temperatura é constante. Pessoal, vou só melhorar aqui que eu sei que ficou fora aqui, ó. Condensação. Então, olha só. Enquanto existir, no momento em que estiver ocorrendo a fusão, no momento em que estiver ocorrendo a vaporização, percebe que a temperatura fica constante. Esse é um tópico muito importante que a gente vai usar nas nossas próximas aulas. Eu sei que você conseguiu gravar, eu sei que você conseguiu entender. Dá uma voltadinha no vídeo, por favor, faz isso, arruma tudo certinho, anota isso pra você, porque é super, mega, hiper, triple, muito importante. Abraço, mais um videozinho!